Nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, celebramos o mistério desse Deus, que é o único Deus em três pessoas. Se tem um mistério da nossa teologia, da nossa fé, que sempre gerou muita especulação, muito estudo, é propriamente a Santíssima Trindade, desde os primeiros séculos da Igreja. Esse Deus que ao mesmo tempo é em três pessoas. No entanto, para que nós vivamos bem esse dia, esse mistério, que nós possamos entender propriamente o que a categoria mistério nos sugere. Ainda nos visita a ideia de mistério enquanto segredo, não é assim? Nós falamos, aquilo é misterioso, ou seja, aquilo é envolto num segredo, muitas vezes impossível de ser conhecido, ou muitas vezes interpretamos o mistério como algo tenebroso, assustador. Na verdade, mistério é uma categoria que indica o seguinte: é um tipo de conhecimento qualitativamente superior ao conhecimento racional. Se é qualitativamente superior, nós jamais chegaremos a absorvê-lo completamente, porque senão não se torna mistério. Mistério é um tipo de conhecimento que não somos nós que o abraçamos, nós que deixamos que ele nos abrace e envolva a nossa vida. Tanto que há uma historinha bastante conhecida de Santo Agostinho. Diz que Santo Agostinho tem um livro, De Trinitate, que ele falou sobre a Trindade, não é? E é usado até hoje nas escolas de teologia. E certa vez Santo Agostinho conta que ele andava pela praia, quando viu um menino que pegava um pouquinho d'água e levava para um buraco. E isso repetidas vezes, indo e vindo. E ele viu que o menino queria colocar a água do mar naquele pequeno buraco. Ele chega para o menino e fala assim: viu, meu filho, jamais você vai conseguir colocar a água do mar nesse buraquinho. Ele falou: pois então, Santo Agostinho, jamais você vai colocar o mistério de Deus inteiramente na sua cabeça. É aí que ele fala que dentro da Santíssima Trindade convém calar-se em adoração, mas é preciso que, por mais que nós reverenciemos, calemos em adoração, que nós façamos todo o esforço possível para compreender aquilo que é possível à luz da razão. Porque esse Deus que é Trindade, esse Deus que é único em três pessoas, nos ensina acima de tudo como nós precisamos nos relacionar. E aquilo que eu dizia na missa é verdade. A Santíssima Trindade, nós sabemos quem é qual pessoa nela a partir da maneira como elas se relacionam. Nós temos duas distinções, duas especificidades de cada pessoa na Santíssima Trindade. Elas se distinguem por propriedade e por missão. É próprio do Pai enviar, é próprio do Filho ser gerado, e é próprio do Espírito Santo proceder, do Pai e do Filho nessa união de amor. É missão do Pai criar, é missão do Filho salvar, é missão do Espírito santificar. E todas as ações que são efetuadas na intimidade da Trindade e que nós podemos perceber na história, elas são sempre feitas em conjunto, é uma relação perfeita. Portanto, nós precisamos fazer tal como Moisés hoje, subir ao monte, mas subir ao monte não com as mãos vazias. Perceba que Moisés, na primeira leitura, ele sobe ao monte com as duas tábuas da lei, ou seja, com o modo de proceder agradável a Deus e que cumpria aquilo que a lei de Deus esperava no Monte Sinai. E Moisés, quando sobe, ele fala algo muito bonito e fundamental. Depois de ter com Deus e falar com o Senhor, ele fala: Senhor, o Senhor é bondoso, benigno, misericordioso, caminha conosco, caminha comigo nesse momento com o seu povo, para que nós não mais nos percamos. E é isso que nós temos que pedir para Deus hoje, esse Deus que é Trindade, que é relação, que Ele caminhe conosco em todos os momentos. É evidente que não existe um momento na vida no qual Deus deixa de caminhar conosco. Nós somos tendidos, a achar que quando está tudo bem, Deus está nos abençoando. Quando as coisas começam a acontecer, coisas ruins, nós achamos que Deus tira a mão dele da nossa história. Não é isso que acontece. Em nenhum momento Deus deixa de caminhar conosco. Pelo contrário, Ele caminha conosco, e nós afirmarmos que existe um Deus que é Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós adentramos propriamente no sentido primeiro e último da realidade, e conseguimos enxergar que ali está a solução para todas as situações, para todos os dilemas da nossa vida. Até porque esse Deus que Moisés tem experiência com ele, que Moisés pede para caminhar,
Ele não somente caminha conosco. Em Cristo, que é a plenitude da revelação de Deus, o Senhor nos faz algo muito mais importante. Deus vem habitar em nós, habitar no meio de nós, assume a nossa condição. Olha como que é grande o mistério de Deus. Perceba que Ele é grandioso, tanto que a razão nossa não é capaz de esgotá-lo. E esse Deus que é extremamente superior, infinitamente superior a nós, obra da sua criação, Ele assume a nossa condição de criatura. E ao assumir a nossa condição de criatura, Ele nos possibilita enxergar nele aquele que passou por tudo aquilo que nós passamos. Olha, você pode olhar para Deus e saber que Ele sentiu na pele aquilo que você passa, aquilo que você experimenta. Esse é o nosso Deus. É um Deus que se fez proximidade e que não veio ao mundo meramente para nos visitar, veio ao mundo para ser salvação para todos nós. Tanto que o evangelho é enfático: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, enviou o seu Filho para nos santificar, para nos salvar. Essa que é a missão de Deus. Ainda nos visita a ideia de um Deus que é castigo. Tanto que, quantas vezes na vida, como dizia há pouco, nós interpretamos que aquilo que acontece conosco, as diversas experiências negativas, são como que um castigo de Deus. Não, em nenhum momento Deus nos castiga, em nenhum momento Deus é castigo em nossa vida. Pelo contrário, Deus é Pai, e você como pai, você que é mãe, você entende muito melhor isso. Jamais você vai fazer algo ruim para o seu filho. Deus, que é Pai perfeito, não vai fazer nada que seja ruim para nós. O interesse de Deus é nos salvar. A grande questão que nós precisamos responder nessa solenidade é como nós temos vivido esse mistério de Deus em nosso cotidiano. Olha, de nada adianta você ter toda a definição teológica sobre a Santíssima Trindade, ter todos os conceitos, estudar toda a teologia, saber tudo aquilo que os padres da igreja disseram, tudo aquilo que os bispos escreveram, tudo aquilo que os teólogos do mundo inteiro escreveram. Não adianta nós termos um monte de conhecimento se nós não começarmos a responder com a nossa vida esse Deus que nós acreditamos. Olha, se Deus é acima de na Trindade relação, como que nós temos vivido as nossas relações? Olha, os primeiros cristãos, quando o povo via o jeito que eles viviam, falava: nossa, veja como esse povo se ama. Será que as pessoas, como vê a maneira como nós nos relacionamos, vai dizer que nós estamos nos amando? Ou a nossa experiência de vida, os nossos relacionamentos não mostram mais esse amor? A grande questão não é aquilo que nós proferimos com a boca, mas aquilo que nós concretizamos com a vida. Porque se tem uma realidade que nós vemos hoje, é o ateu prático. Professa Deus com a boca e vive como se ele não existisse. Vive como se Deus não fosse instância nenhuma para as nossas ações. Deus precisa ser o primeiro consultado, a referência primeira e última de nossas vidas. E aquela frase de São João Bosco, que eu sempre repito, que diz o seguinte: a vida é um presente de Deus. É uma graça falar isso, né? Olha que bonito, Deus deu um presente para a gente. Agora, a maneira como eu vivo, a maneira como você vive, é o presente que você está devolvendo para Deus. A existência que nós construímos é sempre essa resposta ao amor de Deus. A Santíssima Trindade não é um mistério que se manifestou lá atrás, de maneira muito bonita, e que hoje o povo fica repetindo. Não, se manifesta hoje para nós, e nós respondemos todos os dias ao mistério de Deus, que constantemente nos interpela. E se tem uma realidade que mostra que Deus está sempre em nós, é esse sentimento de insatisfação que a gente sente. É por isso, na segunda leitura, vai nos dizer o seguinte: trabalhem no vosso aprimoramento, no vosso aperfeiçoamento. Você pode perceber que nós somos seres que sempre necessitamos de um algo a mais. Você pode ter todos os bens materiais, toda a comodidade de vida, sempre vai lhe faltar algo. Eu gosto sempre de fazer menção ao povo aí que é jovem há mais tempo, né? Quando você lembra, uns 30, 40, 50 anos atrás aí, vivia-se com muito menos, é ou não é? Tinham muitos menos recursos, muito menos tecnologia,
mas tinha muito mais sentido de vida. Olha que interessante. Não é a quantidade do que temos que dá sentido, mas é a qualidade dos nossos relacionamentos. Antigamente, quando você chegava em casa, era difícil, a casa tinha televisão. O povo sentava mais à mesa, conversava mais, era mais comum as famílias rezarem juntas. Hoje, cada um tem a sua televisão, e olha lá, quando na sala não tem uma televisão, a gente fica comendo olhando para a televisão. Ou seja, os relacionamentos foram se enfraquecendo, os laços foram se tornando mais frágeis, e consequentemente a geração que vai vindo vai se tornando cada vez mais frágil, porque o problema central do nosso mundo hoje é relacionamento. Olha nas redes sociais, ninguém consegue mais conversar não. Qualquer afirmação que você faz é como se você se colocasse contra um grande grupo que vem atacar, e nós temos a dificuldade de conviver. Tanto que hoje o povo, muitos relacionamentos não duram porque não sabem se relacionar, não conseguem conviver com o diferente, com o outro. E a Santíssima Trindade é, acima de tudo, esse exemplo perfeito de relação. Não há briga na Santíssima Trindade. O Pai não tem interesse em fazer o que o Filho faz e vice-versa. E o Espírito Santo, que é esse amor entre as duas pessoas da Trindade, não tem interesse em ser nenhum e nem o outro. Não existe o maior nem o menor. Cada qual cumpre a sua missão com igual dignidade, são venerados de maneira igual. Nós que temos muitas vezes a necessidade de protagonizar tudo. Como que é difícil no tempo de hoje, mesmo em grupos pequenos, fazer que nós trabalhemos para o sucesso comum, não para o sucesso individual. Foi nos vendido hoje uma ideia de que para você ter sucesso, você precisa ser melhor que o outro, você precisa competir com o outro. Não, para sermos melhores, nós precisamos competir conosco mesmos. Nós precisamos ser o melhor que nós podemos ser. E esse melhor que nós podemos ser tem que estar em função para que todo mundo viva essa graça de Deus. Nós precisamos olhar hoje para o exemplo da Santíssima Trindade e começar a nos relacionar melhor e começar a viver essa experiência do amor de Deus no concreto da nossa vida. E não espera nenhuma experiência grandiosa para que você mude. Comece se relacionando com o seu povo aí na sua casa. Comece tirando um pouco o pé de situações que precisam. Comece a perceber mais quem tem convivido com você. Quantos de nós já não conseguem nos olhar nos olhos, já não percebemos nem as mudanças que cada um tem, não conseguimos mais descobrir quais são os gostos, nos fechamos em uma rotina tão estreita que nada é capaz de trazer novidade. A vida é muito sem graça quando não se abre ao mistério de Deus e começa a acolher a sua novidade, a sua experiência de amor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Num instante de silêncio, você vai apresentar o seu coração, a sua vida a Deus. Você vai rezar ao Senhor nesse momento. Responda a essa interpelação que a solenidade de hoje nos faz. Como nós temos nos relacionado? Como tem sido os nossos relacionamentos, a nossa experiência de encontro, de contato com o outro, com o nosso próximo? E peça acima de tudo ao Senhor essa graça imensurável de responder ao seu mistério de amor. É bonito naquela passagem de Pedro, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Por duas vezes o Senhor me pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com amor total, a ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro responde: Senhor, eu quero o Senhor bem. Aí Jesus desce a maneira de Pedro amar e fala: Pedro, você me quer bem? E Pedro fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te quero bem. Deus não pede de você um amor que o seu coração não é capaz de dar. Deus pede o quanto você consegue amá-lo. Portanto, na sua oração, ame a Deus com o amor que você tem, ame a Deus com o seu jeito de ser, e se proponha na sua vida, na sua caminhada de fé, a fazer essa experiência desse Deus que é amor, que nos ama, que constantemente espera que nós concretizemos essa relação perfeita que é expressa na intimidade da Santíssima Trindade.
Amém?